Maravilha. Então já está gravando. Eu peço que coloquem a presença lá para a gente controlar no chat. E vamos tratar hoje de dimensão pessoal do Estado. Tá? Aqui é um tema também de conhecimento nosso já, em certa medida. E nós vamos, então, dar uma abordagem a ele, tá? E daí vai faltar o quê? Vai faltar depois de organizações internacionais, responsabilidade civil dos estados, solução pacífica de controvérsias. E daí acabou o direito internacional público, tá? É bem que eu vi aqui, André. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos que vamos. Ó, quando a gente coloca, então, a dimensão pessoal do Estado, primeiro passo que nós temos que fazer, e até para relembrar, matéria de direito constitucional e teoria geral do Estado, é rever, não três conceitos básicos. O primeiro deles é o conceito de população, tá? Bom, população, turma, em breves palavras, é um conceito quase que aritmético. Quando eu faço contagem de população de determinado estado, eu só quero saber o número de pessoas que estão dentro de um território em determinado momento. Não interessa saber, num primeiro momento, a nacionalidade, a idade, condição econômica, nada disso. É a mera contagem das pessoas que estão em determinado território, em determinado momento. Que é aquilo que, por exemplo, o IBGE faz, não é, de tempo em tempo, com o censo. Claro que o IBGE aqui, depois que ele faz a contagem total, ele faz as separações conforme os critérios, né, para que o governo federal, enfim, para que as instâncias administrativas tenham a noção de quantas pessoas tem no país, em quais grupos elas foram separadas e assim sucessivamente, para tocar as suas políticas públicas, né? Então, população é basicamente isso: número de pessoas que se encontram em determinado território, em determinado momento, certo? Ao lado do conceito de população, nós temos o conceito de nação, né? Eu coloquei aí, ó, usar como exemplo a nação judaica. Isso aí era para eu ter tirado, mas foi no material de vocês também. Acho que, bom, não tem problema nenhum. Então, o que é o conceito de nação? É aquele grupo de pessoas que se identificam mutuamente, não é, por traços culturais, linguísticos, religiosos, etc. É o sentimento de pertença a um grupo e que esse grupo se distingue do resto dos demais grupos sociais que existem, né? Uma diferença básica, além desse sentimento de pertença, com relação ao conceito de população, é que eu não tenho como exigência a presença do elemento território, né? Eu posso ter nação sem território. Daí porque coloquei o exemplo da nação judaica, né? Depois da segunda grande diáspora, do segundo grande espalhamento de judeus pelo mundo, eles continuaram sentindo que pertenciam ao povo judeu, à nação judaica, sem necessariamente possuir um território, né? O território de Israel veio modernamente depois da Segunda Guerra, né? E toda essa discussão que ainda cerca a criação do Estado de Israel, tá? Então, eu tenho a nação como uma identificação com um determinado grupo,
sem necessariamente que esse grupo esteja alocado em um território. Tá certo? Maravilha. Na sequência, então nós já vimos população e nação. Na sequência, aí nós temos a ideia de povo. Povo. Bom, o conceito de povo, ele se divide basicamente em dois. Um conceito político e um conceito jurídico. No que diz respeito ao conceito político de povo, nós estamos falando aí de um quadro humano, como está no material, né, um quadro humano sufragante. O que quer dizer isso? É o quadro de pessoas que se politizou, que exerce direitos políticos, sejam eles direito de ser votado ou de votar, direito de ser votado ou de votar, não é? Então, quando nós estamos falando aqui do conceito político de povo, isso nos remete a uma ideia eleitoral, sufragante, tá? Quer dizer, a parcela da população que participa da definição dos rumos do Estado. No nosso caso brasileiro, de regra, indiretamente, já que o povo elege seus representantes. Está lá, né? Todo o poder emana do povo, que o exerce mediante seus representantes, ou, eventualmente, nos casos de democracia direta, quando faz diretamente. Aí a doutrina destaca o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular de leis, tá certo? Por outro lado, o conceito jurídico de povo, ele, em certa medida, conversa, ele se entrelaça com o conceito de nacionalidade para o direito internacional público, não é? Então, ó, é o conjunto de pessoas vinculadas de forma institucional e estável a um determinado ordenamento jurídico. São as pessoas que pertencem ao Estado, é o conjunto dos cidadãos, que para o direito internacional também podem ser chamados de nacionais. Então, a pessoa que tem nacionalidade de algum Estado, essa pessoa está vinculada a esse Estado e para o direito internacional público é chamada de povo desse Estado, não é? Então tem a ver com o conceito de nacionalidade. Tem a ver com o conceito ou a ideia de estar acobertado, agasalhado por um ordenamento jurídico de um Estado soberano. Então, a pessoa que faz parte do povo no aspecto jurídico da expressão, ela pode exercer direitos e estar sujeita a deveres impostos por esse ordenamento jurídico. Isso caminha na direção do conceito também de cidadania. Então, são conceitos que se entrelaçam. Conceito jurídico de povo, nacionalidade e cidadania, né? Porque aqui a cidadania é a identidade entre o indivíduo e o Estado. Retomando o conceito anterior, é aquele indivíduo que pertence ao Estado, leia-se, pertence a uma ordem jurídica, não é? Então, esse status civitatis, status de cidadania, confere para o indivíduo a possibilidade de exercer direitos e também ser cobrado com relação a deveres. Todos esses direitos e deveres oriundos do direito internacional público, em primeiro lugar, porque nós estamos falando dessa acepção maior, e também tem origem no ordenamento interno dos estados, que impõe direitos e deveres. Outorga direitos e impõe deveres. Então, a gente colocou lá, ó,
da cidadania derivam direitos. Por exemplo, o direito de votar e ser votado, né? Ou deveres, como fidelidade à pátria, prestação de serviço militar, observância das leis e tudo mais. Só que isso tudo é sempre calcado, e agora falando de direito interno, no princípio da legalidade. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, essa é a legalidade para o indivíduo. Que a gente pode, no raciocínio um pouco diferente, pode chegar à mesma conclusão, que é a seguinte: o indivíduo pode fazer tudo que não é proibido, né? E é diferente da legalidade do direito administrativo, segundo a qual a administração pública só pode fazer o que lhe é permitido, né? São duas acepções do princípio da legalidade do artigo 5º, inciso 2. Ótimo. Essa cidadania, então, não raro, nas obras de direito internacional público, você vai ver o autor se referindo ao cidadão. Lá no direito internacional, melhor, aqui no direito internacional público, quando ele fala o cidadão, ele está dizendo o nacional. Aquela pessoa que possui uma nacionalidade e, por consequência, pertence a algum Estado e, por consequência, está agasalhada por um ordenamento jurídico que lhe outorga direitos e impõe deveres. Diferente da acepção que nós temos de cidadania aqui no direito interno, quando nós falamos que a cidadania é exercida pela participação no sufrágio, né? A cidadania no direito interno brasileiro é adquirida a partir dos 16 anos completos, quando o voto passa a ser facultativo, né? A partir dos 18 até os 70 é obrigatório, e depois dos 70 é facultativo de novo. Não é a mesma cidadania. Então, o cidadão, para o direito internacional, é todo e qualquer nacional de um Estado. Cidadão, para o direito interno, não é todo e qualquer brasileiro, por exemplo, mas sim aqueles que se encontram no exercício do seu direito de participar do sufrágio, das eleições, né? Tudo ok até agora, turma, com essas informações? Tá tudo em ordem? Então era só para lembrar conceitos que nós já conhecemos. Só para não passar. Por exemplo, essa cidadania do direito interno é aquela que legitima o sujeito a ser autor de ação popular, por exemplo, né? Vocês bem lembram que para ser autor de ação popular, o sujeito tem que ser cidadão no aspecto eleitoral da expressão. Tem que ter título de eleitor, né? Ótimo. Bom, seguindo adiante, nós falamos do conceito agora de nacionalidade, que, como nós dissemos, ele é muito parecido, se não sinônimo. É o vínculo jurídico entre um Estado e um indivíduo, que confere-lhe a prerrogativa de ser acobertado pela ordem jurídica. Está agasalhado, né? Exercer direitos e observar deveres. Então, são conceitos muito próximos. Aí vem a perguntinha. A nacionalidade é um direito fundamental? No seguinte sentido, é um direito natural do homem, ser humano? Ora, se nós pararmos para pensar que por uma corrente juspositivista, né, que domina o nosso ordenamento. Lembram desse estudo? Juspositivismo e jusnaturalismo. Então, só para lembrar, no jusnaturalismo existe um rol de direitos com os quais a pessoa nasce. São da pessoa pelo simples fato dela ser um ser humano. Por outro lado, o juspositivismo diz não, esse tipo de conversa não existe. O direito ou os direitos
só existem porque o Estado, a sociedade, assim os organiza e os outorga. Então, a Hannah Arendt tem uma frase, né, muito importante, que diz que os direitos não são um dado, eles são um construído, são uma construção social. Logo, a igualdade, desculpa, a igualdade é ótimo, a nacionalidade é um direito não natural, mas sim resultado de uma decisão social. Como eu disse, uma construção social. Mas daí, o artigo 15 da Declaração Universal de 1948, Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, estabelece que todo homem tem direito a uma nacionalidade. Então, veja, é uma construção jurídica que outorga para toda pessoa o direito fundamental a uma nacionalidade. Né? E daí tem o complemento, porque só isso é pouco. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Portanto, além de termos um direito fundamental, que é uma construção, mas isso, na verdade, até nem importa tanto agora. O que importa é que é um direito fundamental a ter uma nacionalidade. O dispositivo se autocomplementa, dizendo, olha, além de ter a nacionalidade como um direito, é proibido retirar a nacionalidade de alguém de forma arbitrária. Quer dizer que ninguém pode perder a nacionalidade? Pode perder. Mas, como acabei de falar, não de forma arbitrária, não como uma atuação unilateral e indiscriminada do Estado. Né? E por que isso vem em 1948, essa positivação? Né? Por que teve que constar de um documento? Porque não é novidade para nenhum de nós que o regime nazista, né, do Adolf Hitler, foi lá e como uma das suas primeiras medidas, após chegar ao poder, foi retirar a nacionalidade alemã dos judeus alemães. Né? A Hannah Arendt explica bem na sua obra, nos seus livros, né, a banalidade do mal, as origens do totalitarismo e assim por diante. Ela explica que essa retirada de nacionalidade é o mesmo, então, que tirar essa cobertura jurídica que as pessoas tinham, esse grupo social judeus alemães. Significa dizer que, por exemplo, eles não poderiam se socorrer do poder judiciário alemão. Eles agora eram considerados muito mais coisas do que pessoas. E a partir desse primeiro passo de coisificação do ser humano, é que abriu-se a avenida maldita, horrorosa, não é, que resultou no extermínio de milhões de pessoas. Então veja como que é importante o conceito de nacionalidade, como ele ganha ainda mais robustez, mais vigor a partir das coisas horrorosas que aconteceram durante o período antecessor e durante a própria Segunda Guerra, né? Até a metade do século passado. Bom, tranquilo. Então nós sabemos já o porquê desse direito. Nós temos costumeiramente, então hoje isso é positivado e tudo, mas primeiro foi costume. Duas formas, não é? Para outorgar nacionalidade às pessoas. Dois critérios, por assim dizer. O primeiro critério é o do ius sanguinis. Quer dizer, a nacionalidade passa de pai para filho como um critério hereditário, como um critério de sangue. E o segundo, o ius solis, que é o local do nascimento.
onde a pessoa nasce, ela automaticamente recebe nacionalidade. O Brasil é um país que tem por tradição receber fluxos migratórios, né? Muitas pessoas imigraram para o Brasil e ainda o fazem. E daí ficou uma pequena celeuma doutrinária, né? O que o Brasil assume? O Brasil é ius sanguinis ou o Brasil é ius solis? Pessoal, a conclusão que se chega é que o Brasil adota os dois critérios, né? Só que existe uma predominância do ius solis, tá certo? Maravilha. Falemos um pouco da nacionalidade brasileira. Como nós dissemos, adota os dois critérios, não é? E daí nós temos o artigo 12, todinho ele dedicado a estruturar a questão da 12 da Constituição, desculpa. Todo ele estruturado para cuidar da outorga de nacionalidade. Eu vou pedir licença para vocês para que façamos a leitura conjunta do artigo 12 e fazendo as pausas e apontamentos que forem pertinentes, tá bem? É rápido, tá? Artigo 12. São brasileiros. 1. Natos. Brasileiros natos. Letra A. Os nascidos na República Federativa do Brasil. Ainda que de pais estrangeiros. Vamos parar aqui. Então, aqui fica muito evidente o critério do ius solis. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Secamente, quem nasce no Brasil é brasileiro. Aí vem o critério negativo, ó. Desde que estes, os pais estrangeiros, não estejam a serviço do seu país. Então vai uma mulher que trabalha na diplomacia alemã, está aqui no Brasil com a sua família, trabalhando a serviço do governo alemão, e ela dá à luz a uma criança aqui no Brasil. Essa criança não é brasileira, porque os pais, um dos pais, pelo menos, está a serviço de Estado soberano estrangeiro. Certo? Muito bom. B. Agora é o inverso, né? Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, pouco importa se essa criança, onde ela nasceu, desde que os pais dela estejam a serviço da autoridade brasileira. Então, nós temos aqui agora o critério do ius sanguinis, não é? E a letra C, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira. Vamos lá. De pai brasileiro ou mãe brasileira. Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Nós já vimos isso, mas não custa lembrar. Os consulados no exterior, os consulados brasileiros no exterior, também funcionam como cartórios de registro de nascimentos e óbitos, tá? Repartição competente. Então, o primeiro caso, né? Então, nasceu no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, e foram registrados numa repartição pública brasileira, um consulado, por exemplo, critério do ius sanguinis, pelo simples fato de ser filho de brasileiros, adquiriu a nacionalidade brasileira. A segunda parte, ou venham a residir na República Federativa do Brasil, então esse filho de brasileiros que nasceu no estrangeiro, vem residir no Brasil, e depois da maioridade opte pela nacionalidade brasileira. Então veja, apesar de não ter nascido no solo brasileiro, ele carrega a nacionalidade do Brasil por conta do sangue dos pais. Tá certo?
Tranquilo até aqui, turma? Tudo tranquilo, professor. Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Agora, os naturalizados. Bom, é o inciso 2, ou segundo, do artigo 12. São naturalizados os que, na forma da lei, adquiram nacionalidade brasileira. Qual que é a forma da lei? Estatuto do Estrangeiro, né? Exigidas aos originários de países da língua portuguesa. Então, de todos os nossos irmãos que falam português, só exige deles residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Bom, a residência por 1 ano ininterrupto não quer dizer que a pessoa, do 1º de janeiro ao 31 de dezembro, por exemplo, não possa sair do país. Ela pode. O que interessa é que ela tenha ânimo de residência, tá? E a idoneidade moral, aí é um problema, penso. Porque o legislador aqui usou um conceito que é por demais indeterminado. Não é verdade? Essa moral, como é que eu faço para aferir a moral, não é? Do indivíduo? Fica essa pergunta, né? O sujeito tem que ter idoneidade moral. Enfim. Depois, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, que não aqueles que falam língua portuguesa, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então, a pessoa tem que estar aqui no Brasil há pelo menos 15 anos residindo, certo? De forma ininterrupta, quer dizer, com esse ânimo de residência. Não tem a condenação penal, e aqui a Constituição é muito clara, não pode ter eventualmente condenação civil, condenação administrativa. O que não pode é ter condenação penal, tá? Desde que requeira a nacionalidade. Então, eu posso ter uma pessoa que reside no Brasil há 20 anos, sem condenação penal, mas essa pessoa não requereu nacionalidade brasileira. Por óbvio que essa pessoa não pode ser considerada brasileira naturalizada. Ela é um estrangeiro ou uma estrangeira residente no Brasil. Por isso que o artigo 5º garante a igualdade, não é? Para brasileiros natos, naturalizados e para os estrangeiros que aqui residem. Para esse tipo de caso. Maravilha. Depois, parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros. Existe essa reciprocidade, já tem um tratado entre o Brasil e Portugal que garante a reciprocidade. Cadê? Serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Então, quer dizer que para esses portugueses com residência permanente no Brasil, eles podem exercer os mesmos direitos que qualquer brasileiro, ficam sujeitos aos mesmos deveres, exceto situações pontuais previstas na Constituição, que não abarcam os naturalizados e nem os estrangeiros aqui residindo, e nem aqueles que têm reciprocidade. Por exemplo, o artigo 12, parágrafo 3º, que trata dos cargos que são exclusivos de brasileiros natos. Só quem é brasileiro nato pode ser presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do STF, diplomata e oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. Tá? Claro que os primeiros 4 casos, presidente e vice, presidente da Câmara, presidente do Senado e ministro do STF, são cargos reservados para brasileiros natos,
Primeiro porque a chefia da República tem que ser realizada por uma pessoa que seja brasileira nata, por óbvio, né? Tem nem muito o que explicar, é mais uma faceta da soberania nacional. Agora, com relação ao presidente da Câmara, do Senado e ministro do STF, só para lembrá-los, é porque essas pessoas estão na linha sucessória da presidência da República, né? Quer dizer que uma pessoa, um brasileiro naturalizado, pode ser deputado federal? Pode. Pode ser presidente da Câmara? Não. Pode ser senador? Pode. Pode ser presidente do Senado? Não. Um brasileiro naturalizado pode ser ministro do STF? Não. Aí não pode. Porque a presidência do STF ela é um rodízio entre os 11 ministros, não é? Então, não se concebe que um ministro do STF seja, por exemplo, um brasileiro naturalizado. Agora, pode ser ministro do STJ? Pode, porque não está ali no rol das exclusões, não é? Das ressalvas da Constituição. Inclusive, nós temos no Brasil o ministro Félix Fischer, não é? Que é alemão naturalizado brasileiro. E é ministro do STJ sem problema algum. Tranquilo? Joia. Vamos adiante. Rapidamente ainda. Parágrafo 4º. Perda da nacionalidade brasileira. Será declarada a perda da nacionalidade brasileira do brasileiro que 1. Tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, aqui eu extraio 3 observações. Primeiro, o sujeito tem que ser brasileiro naturalizado. A perda tem que passar por um processo judicial com contraditória e ampla defesa. E a causa de pedir aí é atividade nociva ao interesse nacional. Eu não sei vocês, mas quando eu me deparo com esse tipo de expressão, interesse nacional, na Constituição ou na legislação infraconstitucional, geralmente é momento de apreensão, de prestar muita atenção, porque é um conceito indeterminado, que pode ser usado, inclusive, de forma arbitrária. Eu diria que isso aqui é um resquício, não é, dos anos arbitrários aos quais o país foi submetido, né? Porque o que é interesse nacional? Isso vai, em certa medida, ser interpretado conforme o espírito do tempo, não é? Que aconteça o fato, tá bom? Mas é perigoso, no mínimo perigoso. Inciso 2. Adquirir outra nacionalidade. Aqui, pouco importa se é brasileiro nato ou naturalizado. Se o sujeito adquirir outra nacionalidade, em regra, ele perde a nacionalidade brasileira. Em regra. Mas tem as exceções, da letra A e B. Reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Aí é o caso que o sujeito vai ter dupla nacionalidade, tripla nacionalidade, conforme o caso, porque o outro estado aceita a manutenção da nacionalidade originária, então não se perde a nacionalidade brasileira, ou no caso de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição de permanência no território ou exercício de direitos civis. Existem alguns ordenamentos, turma, que impõem ao estrangeiro que adquira a sua nacionalidade desse estado para que ele possa permanecer ali, residir ali. Então, para residir no estado X, você tem que ser nacional do estado X. Ou para exercício de direitos civis. Por exemplo, o brasileiro está num estado hipotético X e quer montar um restaurante lá.
Só que para fazer isso ele precisa ter nacionalidade desse Estado estrangeiro. Nesses casos, como nós estamos falando de uma imposição unilateral de naturalização pelo outro Estado, o Brasil faz a ressalva. Fala, olha, fulano, nesse caso específico, pode ficar sossegado, pode adquirir a nacionalidade do Estado que está exigindo isso de você, e você permanecerá com a nacionalidade brasileira. Não lhe será subtraída a nacionalidade brasileira. Tá bom? Então é um caso de ressalva, de salvaguarda. Como nós dissemos, é possível e é super comum que haja a dupla cidadania ou a dupla nacionalidade, que é o caso, são os casos nos quais o indivíduo concentra em si a nacionalidade brasileira e outra, ou e outras, conforme o caso. Então ele é brasileiro e tem mais a nacionalidade A ou mais a nacionalidade A e B. Né? É possível acontecer uma pluralidade de cidadanias. Eu trouxe lá como exemplo, né? Cidadão brasileiro cujo pai é português e a mãe italiana. Por que ele é brasileiro, então, no primeiro momento? Por exemplo, porque ele nasceu aqui no Brasil. Mas ele tem também o sangue do pai português e o sangue da mãe italiana. Ele pode vir a pleitear as 3 nacionalidades. Quer dizer, a brasileira ele já tem por nascença. Ele pode pleitear a portuguesa e a italiana. Então ele será brasileiro pelo critério do ius solis e português e italiano pelo critério do ius sanguinis. Daí trouxe outro exemplo. Um cidadão português reside no Brasil há 20 anos. Ele pode ser brasileiro, sim, sem ter que renunciar à sua nacionalidade originária de Portugal. Então, são muito comuns esses casos, especialmente no Brasil, que recebeu fluxo, não é, de imigração muito intensa no início do século passado, né? Nós tivemos aí, além da imigração forçada, né, promovida pela escravidão, essa vergonha da nossa história, também nós temos aí um fluxo muito intenso de italianos, japoneses e outros europeus, não é? Tá certo? Maravilha. Podemos tocar adiante, turma? Tá muito depressa? Como é que tá aí? Me ajuda. Se acompanhar com material, tá sucesso. Tá sucesso? Tá show? Sim. Beleza. Pessoal, então, ó, quem não pôs presença ainda, por favor, dá tempo. Agora, para a gente abrir o último tópico da nossa aula, nós vamos falar rapidamente da condição jurídica do estrangeiro. Tá? Bom, o artigo 5º da Constituição, num primeiro momento, traz a ideia de igualdade perante a lei para brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros aqui residentes, com as ressalvas constitucionais. Ótimo. Um outro dado importante é que nenhum Estado é obrigado a aceitar estrangeiros no seu território. A praxe é que se estabeleçam critérios para a entrada e permanência de estrangeiros no território, né? Existem acordos bilaterais que facilitam a entrada, não tem problema nenhum. Isso fica a critério da discricionariedade dos estados, né? Por exemplo, o Brasil e Nova Zelândia, e salvo engano, o Brasil e Austrália possuem tratados internacionais que garantem, não é, a entrada facilitada tanto de um lado quanto do outro das pessoas nacionais do Brasil, da Nova Zelândia e da Austrália. Você chega lá no país, por exemplo, na Nova Zelândia, e por conta desse tratado, você já tem direito a uma permanência, salvo engano, de 6 meses.
né? Tá? Agora a gente vê, por exemplo, casos da nossa história recente que são cômicos, não fossem trágicos, né? Na relação Brasil e Espanha, teve o problema lá com o jornalista espanhol no Brasil e depois com o brasileiro na Espanha, que foram impedidos de entrar. Né? Nos Estados Unidos isso é muito comum. Né? Os estrangeiros são literalmente impedidos de entrar. Chega lá e dá com o nariz na porta. É negada a entrada. Não sobra muita coisa a fazer, senão voltar para o país de origem ou tocar viagem para outro ponto do mundo. Né? Mas ali está negada a entrada. Certo? Eu lembro de um cartoon, são algumas coisas que marcam, né? Um cartoon que eu li no colégio ainda, nossa, isso faz muito tempo. Que o imigrante está chegando assim na fronteira norte-americana, e daí ele fala, mas eu tenho visto. E o guardinha lá da fronteira fala, não, mas você precisa de 12, né? Porque cada país pode, eventualmente, dificultar ou facilitar a entrada de estrangeiros conforme a sua conveniência. Mas, a partir do momento em que se outorga a entrada, que se permite a entrada, o Estado soberano é obrigado a zelar pela vida, pela segurança, pela propriedade daquele estrangeiro, como se um nacional qualquer ele fosse. Porque, veja, são direitos universais, não é? São direitos universais. Eventualmente, trabalho remunerado, aí exige um tipo específico de visto, não é? Tem o visto de estudante, o visto de turismo, o visto de trabalho, mas isso são regras pré-determinadas, tá? Pois bem, aí o próximo tópico é a exclusão do estrangeiro. A exclusão do estrangeiro é o gênero, é o gênero. E nós temos como espécies a deportação, a expulsão e a extradição, que são formas de excluir um estrangeiro de dentro de um Estado soberano. Tá? Bom, a deportação é a forma menos grave, por assim dizer. Porque a deportação ela tem como origem uma entrada irregular no país. Imagina o caso de uma pessoa, assim, casos que infelizmente ainda acontecem com muita frequência. A pessoa foge do seu país de origem, entra escondido num navio e vai parar em outro país. E dali ela sai do navio e se infiltra nesse novo estado onde ela pretende fazer vida, imagino, no nosso exemplo. Isso é uma entrada irregular. Não foi autorizada pelo Estado, não há documentação, não há nenhum tipo de controle. Se essa pessoa for pega pelas autoridades migratórias, ela pode e será provavelmente deportada, ou seja, devolvida para o seu país de origem. Uma outra forma é a estada irregular. Quer dizer o quê? A pessoa entrou regularmente, tem visto de permanência de 6 meses. Aí, vencidos os 6 meses, a pessoa não volta para o seu estado de origem. Ela vai ficando. E daí ela vai ficando irregularmente. Também, se for pega, vai ser deportada. Tá? E daí, geralmente, cabe à própria Polícia Federal, né? Fazer esse procedimento. Ó, a deportação, ela não é uma punição e ela não impede que esse deportado tente retornar ao país do qual foi excluído. Claro que existe uma lista negra, não é por assim dizer, uma lista dos não bem-vindos, que com certeza consta o nome das pessoas que foram deportadas, o que dificulta a obtenção de visto. Né? O que dificulta a obtenção do visto para entrar. Mas, em regra, em tese, nada impede que essa pessoa deportada tente novamente voltar ao estado que a deportou. Segunda forma é a expulsão.
Pessoal, na expulsão, aqui já tem um caráter sancionatório, tá? Veja, quando a pessoa tem condenação criminal, pessoa estrangeira, né, claro, tem condenação criminal ou procedimento dela, a conduta dela coloca em risco a segurança, ou melhor, os interesses nacionais. De novo, esse conceito aberto, né? Então, a expulsão é para casos de pessoa com condenação criminal, pessoa estrangeira, ou cujo procedimento a torne nociva aos interesses nacionais. Bom, para que aconteça a expulsão, primeiro é deflagrado no Ministério da Justiça um inquérito, é o nome do procedimento, um inquérito que é contraditório, quer dizer, a pessoa pode apresentar defesa, né? E ao final desse inquérito, decide-se pela sua expulsão. Veja, ainda não se fala em autoridade judiciária envolvida, nem na deportação e nem na expulsão. São procedimentos extrajudiciais. Mas é claro que toda pessoa que é estrangeira, que está aqui no território, por exemplo, brasileiro, tem o direito constitucional de petição, né? Pode levar o caso ao Poder Judiciário. Até porque o artigo 5º, inciso 35, coloca lá o princípio da inafastabilidade da jurisdição, não é verdade? A lei não pode furtar o Poder Judiciário de apreciar lesão ou ameaça a direito, tá? Maravilha. Depois, ainda na expulsão, o estado de origem, não é? Tem a obrigação de receber esse expulso, tá? E ao final, a extradição, esse sim gera mais questionamentos, não é? E nós temos casos até famosos na nossa literatura jurídica nacional. Bom, o que é extradição, basicamente? Tem um conceito aí, ó. É a entrega. Eu pego uma pessoa estrangeira e entrego. Então, um Estado entrega uma pessoa a outra, a pedido do Estado requisitante, não é? Desde que essa pessoa deva responder processo penal no Estado requisitante ou cumprir pena no Estado requisitante. Então, são duas formas, dois pressupostos. Primeiro, a requisição. Estado A requisita. Vamos usar o caso prático. A Itália requisita para o Brasil a entrega do Cesare Battisti, que aqui encontrava-se refugiado. Certo? Por que a Itália fez isso? Porque o Battisti já estava condenado penalmente, salvo engano, pelo crime de homicídio na Itália. Ou ele poderia estar respondendo a processo criminal na Itália. Então, sempre questões criminais. Então, tá aí, ó. Pressupõe a existência de um processo penal no país requerente. Um processo penal que está em andamento ou que já foi sentenciado, né? O processo de extradição sempre tem por iniciativa a manifestação do Estado interessado, do Estado requerente, né? E daí, claro, ele passa pelo executivo e pelo judiciário. Esse pedido é submetido à justiça local, no nosso caso, o Supremo Tribunal Federal é o órgão competente para esse tipo de análise. Qual que é o fundamento? Por que um Estado pode pedir a extradição de uma pessoa para o outro? Primeiro, porque existem tratados internacionais de extradição, né? O Brasil tem tratado de extradição com a Austrália, com a Bélgica, Canadá, Colômbia, Estados Unidos, Espanha e por aí vai. E daí você pode perguntar,
Mas e se não houver o tratado? A gente faz um tratado de última hora, quer dizer, depois do fato? Ou existe um outro mecanismo? Pessoal, quando não há tratado, nós podemos usar um mecanismo de direito internacional muito comum, que é chamado de promessa de reciprocidade. Grosso modo, é como se o Estado requisitante dissesse: me entrega o fulano aí, que no futuro, quando você precisar de alguém teu que esteja no nosso território, nós vamos entregar também. Claro que isso não é feito com um telefonema, nem uma mensagem de WhatsApp. Isso é documentado, né? Isso vira um documento internacional chamado promessa de reciprocidade, que vincula o promitente e o promissário, tá bem? Então é possível, sim, fazer uma promessa de reciprocidade depois que a necessidade surgiu, tá? Claro que o Estado promissário pode não aceitar. Pode não aceitar. Como é o caso do Brasil, que, diante de vários pedidos italianos para entrega do Battisti, recusou vários deles. Né? Vários deles. Sendo só agora, recentemente, aceito o pedido de extradição. Tá? Joia. E daí, claro, isso vai para a corte judiciária, né? E claro que também tem a interação com o Poder Executivo. Se o pedido não for aceito, o extraditando ele é liberado. Pressupõe-se que o Estado requisitado já está com as mãos sobre a pessoa também, né? Não adianta nada num país do tamanho do Brasil, um pedido de extradição do fulano X que está em local incerto e não sabido. Né? Naturalmente, o Estado já detém o sujeito, já está com a detenção dele. Se o pedido for negado, essa pessoa é liberada. Né? Agora, se o pedido for deferido, o extraditando vai ser entregue ao país requerente no prazo de 60 dias. Né? Só que o Brasil tem por tradição, que é uma tradição internacional, ele segue essa tradição, acredito, impor algumas condições para a entrega do extraditando. Eu enumerei aí para vocês. Por exemplo, e a gente vai ver que tudo tem fundamento no nosso direito. Ó. Não punir por crimes anteriores ao pedido. Nós podemos vislumbrar aí a incidência do princípio da anterioridade. Né? Então, o Estado requerente não pode punir o extraditando por crimes anteriores ao pedido. Tem que descontar da pena o período de prisão no Brasil. Se o extraditando cumpriu pena no Brasil, esse período tem que ser feito a detração, né? O desconto da pena que falta cumprir no estrangeiro. Não aplicar a pena de morte. O Brasil não aplica a pena de morte, exceto naquele caso de guerra declarada. Então, naturalmente, que quando o Brasil entrega uma pessoa para outro país, ele exige que não se aplique a pena de morte. Uma outra exigência que é muito importante é que esse extraditando não seja repassado para outro país. Imagina que a pessoa extraditanda cometeu crimes no estado A e B, e ele está aqui no estado C. O estado C, quando entrega, o Brasil, no caso, quando entrega essa pessoa para o estado A, que é o requisitante, o Brasil fala: olha, mas você não pode repassar o sujeito para o estado B, onde ele também tem lá processo penal. Tá? Para que a pessoa não fique aí fazendo um ping-pong internacional. Certo? É aquilo que alguma doutrina chama de non-refoulement. Tá? Aí, assinados esses compromissos todos,
o Estado requerente tem o prazo de 60 dias para vir buscar as suas expensas, né? Tranquilo. Beleza, foi o que aconteceu com o Batiste, ele foi, vieram buscá-lo aqui. A questão do asilo político, né? Ó, para a gente não confundir. Então, eu tenho deportação, expulsão e extradição. São 3 formas de exclusão de um estrangeiro do território de um Estado soberano. Agora, o asilo político é o contrário. Não é a expulsão, mas sim o acolhimento de um estrangeiro que sofre perseguição internacional por motivos de crime de opinião, dissidência política, por atuação contrária aos interesses políticos do Estado perseguidor, né? Desde que a pessoa não seja criminosa comum. Caso clássico, o sujeito chamado Edward Snowden, visto por muitos como herói, né? Por outros como bandido, que vazou os dados lá da NSA. Ele passou a ser perseguido politicamente. Tem a questão do crime comum também. Mas fato é que ele hoje encontra-se asilado, salvo engano, em Moscou. Claro que a Rússia ia dar asilo para essa pessoa, né? Aqui, então, nós temos o caso da pessoa que, por exemplo, opina contra o Estado, e o Estado passa a persegui-lo, passa a vê-lo como um inimigo do regime. Essa pessoa tem o direito de pedir asilo em outro Estado soberano. Geralmente, o que ele faz? Ele vai até a embaixada do Estado, por exemplo, a embaixada brasileira nos Estados Unidos, e pede asilo lá. Né? O Snowden poderia ter feito isso. Ter ido até a embaixada brasileira e pedido asilo político para o Brasil. Claro que nenhum país é obrigado a conceder, né? E no caso do Snowden, se ele tivesse pedido asilo político ao Brasil, uma hora dessa ele estaria lascado, né? Maravilha. Tranquilo até aqui, turma? Podemos falar do nosso último tema da noite? Tranquilo, professor, só vai. Vamos que vamos? Alguma dúvida? Nada? Por hora. Quando a explicação é boa, não sobra dúvida mesmo, né? Tá top, professor. Nossa, tô pegando tudo. Como é que é? Tô pegando tudo. Que bom. Tá usando o material aí? Oh, muito bom. Opa, aí sim. Redondo. Joia. O último tópico é esse fenômeno, né? Da apatridia. A gente lembra dos ensinamentos lá do grego, não é? Quando tem a palavra a antes do substantivo, quer dizer sem, né? Então, apátrida é o sem pátria. É aquela pessoa que foi privada do direito fundamental de ter uma nacionalidade. Essa privação pode acontecer ainda hoje por atos arbitrários, pode acontecer no que diz respeito à questão do refugiado, né, que foge do seu próprio país e, assim sendo, em certa medida, por necessidade, abre mão da sua nacionalidade. Pode ser a pessoa que já nasça nessa condição de refúgio e, assim sendo, não tem uma nacionalidade. Isso é uma condição muito perigosa em termos de direitos humanos. É indesejável. Não deve ocorrer que a pessoa fique sem um ordenamento jurídico que lhe proteja. Então, assim, o refugiado, nós temos convenções internacionais, né, que tratam do refugiado, que são muito importantes. Mas, a princípio, ele encontra-se num país estrangeiro, que não é o seu,
que não o reconhece como nacional, então ele não tem como, a princípio, se socorrer do ordenamento jurídico para fazer valer os seus direitos, e também não pode se valer do ordenamento de origem, porque ele já não está mais, não é, no território de jurisdição daquele ordenamento, porque ele precisou fugir. Nós temos os refugiados de guerras, nós temos os refugiados da fome, os refugiados da falta de água, né? Da escassez de água. Então, o mundo hoje é um mundo de refugiados. Embora não seja matéria que dê capa de jornal, se você pesquisar no site da ONU, você vai ver os números alarmantes dos refugiados. E isso alimenta um outro lado da moeda, que é o nacionalismo extremado, os movimentos pautados na xenofobia, no ódio ao estrangeiro, né? Que enfim, vem crescendo, não é? Porque são problemas que andam de mãos dadas, infelizmente. E nada mais é, penso eu, que a Europa sofreu e sofre, né? Sofre assim, não no sentido de sacrifício, mas de receber esses fluxos de refugiados. E nada mais é do que uma cobrança histórica. Porque no período do neocolonialismo, a Europa usou e abusou dos países menos desenvolvidos, extraiu riquezas e cresceu. Não é? Tornou-se um lugar rico, com bem-estar social e tudo mais. Só que uma hora ou outra, a fatura dessa conta chega, né? E o momento é agora. Então, nada mais é do que uma cobrança histórica que está acontecendo, certo? Então, as consequências jurídicas da apatridia. O sujeito fica desligado do ordenamento jurídico de origem e não vê outro que possa recepcioná-lo. Então, ele fica num limbo jurídico. Ele fica sem uma ordem jurídica que possa agasalhá-lo, como nós falamos agora há pouco do nacional, né? É praticamente a morte jurídica do indivíduo. E lembrem do perigo disso, né? Retratado pela Hannah Arendt. É um primeiro passo para que o indivíduo seja considerado coisa, tá? Então, embora ela esteja alocada em determinado lugar do mundo, não necessariamente significa dizer que ela foi recebida por esse estado onde ela se encontra. E daí ela corre risco de deportação, né? Corre risco de ser encaminhada para campos de refugiados, onde as condições de vida são muito aquém do mínimo existencial, né? E isso é afrontoso à dignidade humana. Mas daí qual a solução? Veio em 1954, porque veja, 1954, as feridas da Segunda Guerra ainda estão abertas. E a Segunda Guerra foi um evento que promoveu um grande fluxo de refugiados ao redor do mundo, não é verdade? Em 1954, o Estatuto dos Apátridas, Convenção para a Redução dos Apátridas, que traz em seu texto algumas medidas para diminuir o número de apátridas. Bom, se eu tenho refugiados apátridas no Brasil, como que eu faço para reduzir esse número? Ora, eu integro essas pessoas ao ordenamento jurídico brasileiro. Faço com que elas tenham uma nacionalidade derivada, mas uma nacionalidade, nesse caso do exemplo, brasileira. Só que isso tem que vir junto com algumas outras medidas, como o respeito à cultura, a integração das pessoas à cultura nacional, sem exigir que elas se desfaçam da sua cultura de origem, não é? A campanha contra a xenofobia, a ideia de que todos que estão integrados aqui ao ordenamento brasileiro são brasileiros e possuem
os mesmos direitos, os mesmos deveres, e assim sucessivamente. Então, a melhor solução para diminuir, porque acabar acho que é difícil erradicar, né? Mas para diminuir, pelo menos, a quantidade de apátridas, é que os estados que têm recebido esses refugiados os integrem ao ordenamento onde estão e lhes conceda a condição de nacional daquele país. E com todo o pacote de direitos e deveres que acompanha a nacionalidade, para que a dignidade dessas pessoas possa eventualmente, como resultado final, ser respeitada. Porque antes de sermos brasileiros, italianos, americanos, alemães ou paraguaios, todos somos seres humanos, não é? Não é isso que a ONU diz? Todos fazemos parte da grande família humana. Tá certo? Bonito isso, né? Tudo ok até aqui? Tudo, professor. Tudo, né? Olha só, que beleza. Vocês já repararam que brasileiro é o único título de nacionalidade que tem o final eiro? Que nem pedreiro, que nem engenheiro, que quer dizer profissão, né? Porque antigamente o brasileiro era aquele que contrabandeava pau-brasil. Então, a nossa designação de nacional vem dessa origem de brasileiro, que diz respeito a uma profissão, no caso, inclusive, uma profissão até ilegal, né? De contrabando de pau-brasil. Professora, eu não sei quanto a questão de... Não sabia dessa situação, mas combina com festeiro, porque o povo brasileiro é festeiro, né? Também. Mais do que todo o resto do mundo junto, né? Essa é uma característica importante nossa. Eu acho bacana que nós também sejamos festeiros, né? Para alguns é profissão, inclusive. Tá certo? Pessoal, olha, se não houver dúvidas, nós atingimos o nosso objetivo da aula de hoje, conversando sobre a condição, a dimensão pessoal do Estado perante o direito internacional público. Eu coloquei lá, vocês devem ter visto no ambiente conhecer, 2 materiais de apoio, 3 materiais de apoio, sendo que um deles é exclusivo sobre extradição, né, extraído da biblioteca do STF. Então, quem eventualmente pretenda se aprofundar no tema, essa leitura é muito importante. Daí, então, na sexta, nós fazemos a atividade. Quarta que vem, falaremos sobre organizações internacionais. Professor, a atividade vai compor a nota ou é extra? Só para testar. Então, a princípio, a minha intenção